Eu sou Mônica Pantarotto do Espaço Astrolábio e neste vídeo eu vou lançar uma reflexão para vocês. A pergunta é: como a lente que você usa gera o seu mundo? E para auxiliar nessa reflexão, eu vou contar uma pequena história que foi introduzida por Platão na República, onde imagine que a gente tem uma caverna toda escura. E nessa caverna existem pessoas que estão escravizadas, acorrentadas, e essas pessoas, ao longo da vida delas, elas só têm a percepção do que se passa na frente delas. Elas estão na frente da parede da caverna, da parede interna da caverna, e elas só veem as sombras das pessoas e dos animais que vão passando nessa parede. E como a parede não é regular, essas sombras muitas vezes ficam distorcidas, né? Então são sombras de pessoas, de animais. E essas pessoas só conhecem essa realidade. Então tudo para elas é representado por essas sombras. Até que um dia, um desses escravos é libertado e ele chega no mundo de fora, onde existe luz. E aí ele tem um pouco de dificuldade para se acomodar com essa luz, né, no olho dele, que estava tão acostumado com pouca luz, na verdade. E aí, na medida que ele vai se acostumando, ele vai se vislumbrando, nossa, tudo diferente, ele vê as coisas em uma dimensão muito maior, né, porque eles estavam vendo apenas aquela dimensão linear, e aí ele começa a ver tudo em 3D, né. E aí ele começa a ficar maravilhado, nossa, que bacana, que lindo, ele vê tudo colorido, porque antes era tudo apenas naquela cor das sombras, né? E aí, na medida que ele vai tendo aquele aprendizado, ele tem uma vontade de ir lá correndo, compartilhar com os amigos tudo isso que ele está descobrindo, que ele está visualizando. E aí, quando ele volta para aquela caverna, lembrando que as pessoas estavam acorrentadas e não conseguiam ver o que estava por detrás delas, ele começa a contar para esses amigos sobre o que ele viu, mas esses amigos só conseguiam ver ainda a sombra dele, contando tudo aquilo. E para aquelas pessoas acorrentadas, aquilo tudo que ele estava contando não fazia sentido. Elas não conseguiam conceber aquela possibilidade. E para elas a realidade continuava sendo, né, o mundo delas continuava sendo apenas aquelas sombras projetadas na parede. E por que eu contei essa história para vocês? Lembra daquela pergunta, né, que deu início ao vídeo? Que tipo de lente a gente usa para olhar o mundo? Então, na verdade, o que aconteceram com essas pessoas que estavam aprisionadas? A única forma de elas olharem para a realidade, a única lente que elas usavam era aquela limitada, com pouca luz, apenas baseada nas sombras, nas distorções das sombras, né? E mesmo quando aquele companheiro veio com novidades, era muito difícil para aquelas pessoas, porque elas estavam tão acostumadas com aquela percepção do mundo, que aquilo ficou parecendo, aquela nova possibilidade ficou parecendo irreal. Isso a gente pode também ter como referência em outros momentos da humanidade, por exemplo, quando o homem começou a olhar para os pássaros, imaginar, nossa, sabe que eu gostaria tanto de voar como os pássaros? E aquilo naquele primeiro momento parecia uma coisa, para a grande maioria, impossível. Imagina, a gente não tem asas, como que a gente vai voar? E as primeiras pessoas que se aventuraram a pensar nessa possibilidade de voar, que criaram aquelas primeiras asas mecânicas, né, que corriam e logo caíam, eram vistas como ousadas, loucas, imagina, né? E até hoje existem muitas pessoas que trazem possibilidades para o mundo, e essas possibilidades vêm de um novo ponto de vista. E muitas vezes a gente acredita que esse campo limitado é o único possível. Então aquelas pessoas que começaram a imaginar sobre a possibilidade de voar como os pássaros,
né? Hoje a gente vê isso como uma condição normal, né? A gente vê o avião sobrevoando toda hora a cidade, a gente vê o foguete, né? Sondas espaciais, mas naquela época aquilo parecia impossível. Então o convite aqui que eu faço é para que vocês possam experimentar outras lentes para olhar o mundo. Ou seja, às vezes a gente fica buscando soluções sempre com aquela mesma lente. E aí a gente fica achando que existe só aquela possibilidade, só aquele caminho. E que tal experimentar uma nova maneira de olhar para o mundo? E eu vou usar um exemplo bem prático. Normalmente no consultório tem vindo muitas pessoas querendo mudar de profissão, ou mesmo no próprio segmento da profissão melhorar a condição, ou por conta de um melhor salário, ou de uma melhor qualidade de vida, um ambiente que a pessoa possa ter mais autonomia. Em muitos casos, né, a pessoa traz a questão da crise, né, dizendo, mas é que no momento a gente está em crise, o Brasil está em crise, o planeta está em crise, minha mulher está em crise, né? E aí a pessoa fica limitada naquele estigma do que representa a crise como sendo algo negativo, né? Ou seja, a lente que a pessoa usa para olhar para aquele momento onde existe aquela bandeira da crise, onde existe aquele estado da crise, não que não existam questões que estão sendo reformuladas, desafios, coisas que estão sendo reconstruídas, né? Então, para algumas coisas serem reconstruídas, outras têm que serem destruídas, vamos dizer assim. Todo esse ambiente existe, mas a gente vê que existem muitas pessoas que ficam afundadas, ficam paralisadas nesse medo, né? Em relação a, nossa, nesse momento eu não posso fazer o movimento por conta da crise. Ao passo que outras pessoas aproveitam a crise para usando a sua criatividade para conseguir novas possibilidades de vendas, de negócios. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que quando entrou a última crise, vamos dizer assim, né? Ele me disse que ele aproveitou essa crise para oferecer soluções para os seus clientes, onde eles poderiam usar daqueles mesmos serviços, fazendo associações, terceirizando, né, diversos serviços, e ele ofereceu um pacote que era mais viável para aqueles clientes poderem usar os diversos serviços de forma mais barata, né? Então ele teve uma ideia criativa, acionou um tipo de setor, acionou o outro setor, fez uma comunicação entre esses setores, criou uma possibilidade de ajuda mútua e aí ofereceu um produto mais barato para o seu cliente. Então, ele acabou lucrando muito com a chamada crise. Então, a grande questão é com que lente a gente olha para as coisas, para a crise, né? Então, o desafio é, diante de uma situação que aparece na sua vida, seja ela algo que já existia, que você tem que lidar, uma situação nova, que tal se você experimentar uma outra forma de lidar com essa situação? Ou seja, tira aquele óculos, aquela lente velha, experimenta outra lente, outro óculos e tenta olhar para aquela situação de outra forma, observando as ideias que você poderia ter de forma diferente, sonhando um pouquinho com outras possibilidades. A gente precisa resgatar a nossa liberdade de sonhar, de imaginar. Então, o que você pode fazer? Pega um caderno, pega um bloco de papel, começa a anotar. Então, olha para aquela mesma questão com outro olhar. Anota tudo que for vindo de ideias, de possibilidades, sem ficar bloqueando, sem ficar parado e, mas será que isso vai dar certo? Mas e se não? Põe esses e se's para o lado e fala, não, pera lá, eu vou simplesmente deixar vir. Vou anotar, vou me possibilitar ousar, escrever, pensar, sonhar. E aí você vai percebendo que na medida que você vai fazendo isso, você vai ganhando essa liberdade de usar novas lentes, de olhar para a situação de uma outra forma e novas portas vão se abrir com certeza. E assim que vocês fizerem esse exercício, essa experimentação, deixe aqui no canal seus comentários
deu certo, não deu certo, nossa, isso foi bacana, por quê? Deixem exemplos do que aconteceu, porque aí vai ser uma forma de a gente trocar ideias e pensar também em outras possibilidades. Quando eu fui fazer esse exercício foi bacana num ponto, mas num determinado ponto foi difícil, até para que a gente possa trazer novas ideias, pensar em novas soluções, porque às vezes a gente consegue caminhar até um certo ponto e precisa de novas ideias para continuar caminhando. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e realmente deixe seu comentário para que a gente possa aprimorar o nosso canal, esclarecer as dúvidas e até o nosso próximo vídeo.